Diversas curiosidades apareceram nessa gameplay do Cellbit de Enigma do Medo. E eu vou mostrar todas elas aqui pra vocês. E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador para mais um vídeo. E hoje eu vou falar do seguinte: o Cellbit lançou uma gameplay de Enigma do Medo, mostrando ali um pedacinho do jogo, ali um corte de mais ou menos 20 minutos. E lá, algumas coisas muito interessantes apareceram. Nesse vídeo eu quero fazer uma análise tanto de mecânica, cenário, e demonstrar várias curiosidades, vários detalhes que você pode ter deixado passar, e eu acho importante mostrar aqui. Alguns desses você vai ter visto, outros não, então fica bem atento em tudo que eu vou te mostrar hoje. Mas antes de entrar nas curiosidades, segue a página Ordem Paranormal News. Lá também está sendo postado várias coisas sobre essa gameplay, você pode falar suas teorias e tudo mais. Esse vídeo não é especificamente também para falar de teorias, mas eu vou fazer vídeos futuros também. E seguindo a Ordem Paranormal News, você sempre vai ter lá a notificação, ela sempre coloca nos status quando um vídeo aqui no canal é lançado. Então você também pode acompanhar lá por isso. Então vamos lá para Ordem Paranormal News e sem mais delongas, primeira curiosidade. Durante a época dos vazamentos, que eu trouxe diversos vazamentos aqui de Ordem Paranormal e um vídeo que hoje em dia está oculto no canal, uma das coisas que a gente tinha dos vazamentos é que o Loop iria falar. Ninguém entendia em si o que era isso. Se era uma questão dele falar porque a Mia vai ficando louca e ela vai, digamos assim, entrando em um estado paranormal de sanidade que ela conseguiria ouvir a voz do Loop, ou se o Loop realmente falaria. A Mia desenvolveria algum tipo de poder de comunicação ou algo do tipo. Não é nada disso. O Loop simplesmente fala, assim como você também fala com seu cachorro. Então, ali o Cellbit mostrou um momento que, sim, ele ativou uma mecânica de gameplay onde ele pode falar, interagir com o Loop. Então, possivelmente, esse vazamento se referia a essa mecânica. Claro, pode ainda haver outra coisa por trás, mas em si, a mecânica de fala do Loop existe. Ele fala com a gente, faz muitos au-au. Mas a Agatha e o Samuel não são os únicos que podem conversar com a Mia. O Loop também tá sempre aqui pra ela. A gente tá chegando perto, Loop. O carro dele ainda tá estacionado aqui com um documento dentro. Não tem como ele tá em outro lugar. Ele nunca... Durante a gameplay, a gente vê diversos baldes com líquido dentro bem azulado. Possivelmente não se trata de água. Mesmo em um lugar fechado, essa casa parece estar sendo abandonada há um bom tempo. Possivelmente se fosse água aquilo já teria evaporado. Então será que é uma espécie de tinta? Durante a gameplay dá pra ver um pouco o Cellbit utilizando aquela luz noturna e tudo mais. E não parece brilhar o balde. Mas quem sabe aquela tinta não seja a tinta utilizada para poder fazer essas palavras invisíveis e tudo mais. Em diversos momentos foi falado que as pessoas lá cultuavam muito o medo, a marca do medo. Então, bom, será que o nome marca é por causa de marcado ou está literalmente se tratando do símbolo do medo, que é esse aí que eu tô colocando na tela? Possivelmente, sim, é o símbolo do medo. Em um momento ali, logo no começo da gameplay, o Cellbit chega a passar por um objeto dourado com o símbolo do medo gravado. Possivelmente, a gente até que não viu tanto, mas deve ter diversos objetos com símbolo marcado, gravado em toda a casa, principalmente em outros cenários. Nós sabemos que temos o cenário da mansão, temos o cenário da igreja, então possivelmente a gente vai ver muito desses símbolos, assim como a gente viu nos trailers. Durante um dos áudios do Callisto, e isso entra um pouquinho na parte de teoria, mas eu vou explicar aqui pra vocês, ele fala que aquele mais temido da família dos Strays se torna uma espécie de líder. Em si, a curiosidade já está aí, então significa que existe uma espécie hierárquica que pode ser tomada a partir do momento que um membro é muito temido. Entra um pouco em parte de teoria aqui, mas a gente vê, então, que aquele figura do pai, né, aquela figura que a gente representa como pai, possivelmente é a figura mais temida. E por que será então que ele estava torturando o seu filho, como a gente consegue ver ele em algumas imagens sem olho possivelmente, ou tendo possivelmente só tomando alguns golpes no rosto e ter ficado com uma faixa? Será que foi uma forma de castigar a criança, ou será que a criança não estava temendo tanto ele e para isso
ele precisou dar um corretivo na criança. Então, possivelmente, quem sabe, tem toda essa questão dele tentar se afirmar como líder. E outra coisa é, será que alguém não tentou tomar esse posto de liderança? Será que o próprio filho torturado não tentou tomar esse posto? Não avançou contra o pai? Porque a gente possivelmente está pensando em muitos aspectos que o pai dos Strahd seja o vilão. Mas e se for um dos filhos dele que tomou o lugar do pai? Bom, é isso. É só uma teoria aqui, mas faz parte de uma curiosidade aí para vocês conseguirem entender mais ou menos como é a mecânica da família Strahd. Existe uma pessoa aí que não dá para saber se é um amigo ou um inimigo. Existe uma pessoa que quer resolver o enigma do medo, que fala que o Deus do Medo está retornando, mas só o Veríssimo pode fazer isso. Será que essa pessoa está querendo que o Veríssimo resolva um enigma do medo para que o Deus do Medo retorne? Ou será que o Veríssimo precisa resolver um enigma do medo para que o monstro vá embora? Isso é uma questão que ficou dúbia aí. Será que existe uma pessoa que está ajudando a gente, ou no caso o Veríssimo, ou a pessoa está tentando fazer com que o Veríssimo cometa um erro que invoque a criatura? Lembrando, uma coisa que é bem citada aí entre as teorias é que o Veríssimo conhece essa família. E não sabemos o nome real do Veríssimo. Então, quem sabe, o Veríssimo não é um Strahd. Mas, ao mesmo tempo, diversas pessoas foram investigar a casa. O Veríssimo pode ter sido uma pessoa que no passado só investigou a casa. Ainda fica em dúvida. Mas alguma coisa definitivamente tem ligação profunda com o Veríssimo. Anteriormente, durante os trailers e as gameplays, eu sempre ressaltei por que tem tantas caixas nessa casa. E já ficou óbvio, foi totalmente explicado. A caixa ali com o símbolo da ordem foi criada inicialmente, possivelmente, apenas para servir como uma fonte de munição e recurso durante a gameplay. E dentro da história da lore, ela é utilizada porque diversos agentes da Ordem já estiveram naquela casa. E quando falam que diversos agentes da Ordem estiveram naquela casa, não foi algo simples, gente. Não foi como se eles tivessem visitado as casas uma vez ou outra. Não, eles ocuparam o lugar. Utilizaram diversos equipamentos, possivelmente moravam na casa. É como na maioria das vezes que a gente tem uma aventura, como em Desconjuração, quando eles entram na casa assombrada. Eles passam muito tempo na casa, eles estacionam seus carros, dormem lá dentro, enquanto resolvem os mistérios. É praticamente a mesma coisa aqui. As pessoas ficaram resolvendo mistérios durante o tempo e, enquanto isso, ficavam na casa. O Callisto tinha dois objetivos: investigar ali a mansão por um todo, né, a casa dos Strahd, e descobrir um pouquinho sobre os símbolos, as gravuras na catedral. Então você vê ali que cada um deles tinha uma função, eles eram todos ali dispersos, então eles faziam essas investigações enquanto estavam residindo no lugar. Essa aqui não é uma curiosidade, e sim é uma curiosidade, mas ao mesmo tempo ela é uma dúvida compartilhada. Alguém daí sabe quais são esses objetos? Esses objetos aí que a gente vê na casa desde a época do gameplay, eu simplesmente não sei o que é isso. Mas ele pode dar alguns tipos de pistas. Será que isso é objeto de pescador? Isso é um objeto de quê? A gente não consegue saber o que é isso, pelo menos eu não sei. Então se alguém tiver conhecimento sobre o nome desses objetos ou algo do tipo, profissão que ela está relacionada, isso tudo ajuda sim nas teorias. Eu não acho, principalmente pensando ali em desenvolvimento de mapas de RPG, e que deve servir mais ou menos no mesmo pensamento para mapa de jogo, que você simplesmente modelaria algo 3D aleatório, sem sentido nenhum em conexão com a história. Então meio que tipo, bom, o que é aquilo? Tem que ter alguma resposta e eu não sei o que é. Então me digam aí nos comentários se é algo fácil e eu só não sei mesmo. Mas é isso, eu sou um cara que mora no interior do Nordeste, eu não sei o que é isso. É falado que essas trancas especiais foram colocadas depois para proteger lugares. Possivelmente teria sido colocado por pessoas que estavam indo embora da mansão. Mesmo que ao mesmo tempo falem que pessoas que voltaram da mansão não sabiam da existência da mansão. Falavam que aquele lugar não existia. Então essas trancas podem ser colocadas, podem ter sido colocadas por membros da ordem que estavam indo embora, ou por essa pessoa misteriosa que está contatando o Veríssimo. Pode ser uma pessoa misteriosa que está tentando travar algumas coisas, impedir que algo saia ou impedir que alguém acesse esse lugar.
A gente não viu nenhuma dessas portas sendo aberta para saber o que tem do outro lado. Se é algo negativo, como uma criatura, ou se é algo positivo, como um item que precisava ser isolado. Então a gente ainda está em dúvida sobre qual o significado real da pessoa que colocou essa tranca. É dito que existe registro sobre diversas gerações da família Strah. Os registros que eu encontrei mostram que os Strah em todas as gerações dessa família sempre viveram isolados do resto da sociedade. Então, possivelmente, ali a gente vai ver mais fotos e imagens de pessoas diferentes. A gente sempre tá vendo as imagens da família Strah e relacionando que todas são uma família só. Mas eu acho que não, pode ser que os Strah sejam fotos diferentes ali de pessoas semelhantes, mas não sejam as mesmas. Então, tem essa foto, por exemplo, desse garoto machucado, que lembra outra imagem, mas ao mesmo tempo parece que esse não tem braço, ou é só uma questão do desenho, ali de como foi feito. Mas eu nunca penso, se você tá equilibrando uma peça, você usar uma mão só. Normalmente você vai ficar aqui com a outra, ou de perto, ou para tentar pegar também, caso algo caia. Então, não sei. Eu tentei relacionar ali, por falar várias gerações. Possivelmente a gente veja outras fotos, ou estava literalmente se direcionando a poucas pessoas, que é aquela vovó que a gente vê em algumas imagens, o pai e os filhos. Então meio que ali já forma 3 gerações, mas por quanto tempo eles estavam isolados? Quem era o líder antes desse homem que tem o símbolo do medo no peito? Quem são as outras pessoas da casa? Quem são? Eles tinham uma catedral para simplesmente 5 pessoas ou tinham muito mais? A gente tem que descobrir tudo isso ainda. Uma curiosidade bem rápida que diversas pessoas foram contatadas para fazer Enigma do Medo. Diversas pessoas da comunidade. E algumas pessoas fizeram coisas simples, mas apenas para que muita gente possa ter feito parte desse projeto. Então todas as pessoas que gostam de Ordem Paranormal fizeram parte desse projeto. O Pedro Baes fez algumas baratas dentro ali do Enigma do Medo, apenas. Mas pelo menos deixou sua marca lá. O Victor Moda fez alguns quadros, 2 quadros em específico que apareceram nessa gameplay. Deve ter feito até mais. A Lady fez diversos objetos 3D. O Edu Designer fez diversos desses documentos. Na verdade ele falou que está encarregado de todos os documentos. Então esse aí teve muito trabalho. Isso daí vai servir para alguns vídeos de teorias depois, mas eu vi um usuário aqui, vou colocar o nome na tela, Wild, falando um pouquinho sobre a confusão ou a possível questão ali sobre a idade do Calisto. Lá fala que ele tem 23 anos, algumas pessoas deduzem ali que, bom, essa conta não tá tão batendo não, parece que o Calisto tinha 17 em Doll, ao mesmo tempo parece que ele tem 20, a galera não tá sabendo muito bem. E depois eu vou trazer uma investigação para ver exatamente essa idade do Calisto e se houve alguma coisa aí ou não. E algumas outras curiosidades que não tem a ver necessariamente com a gameplay, mas tem a ver com o Enigma do Medo, é que esse daí que tá aparecendo na tela é o cachorro da avó do Selbit, que serviu muito como inspiração para a criação do Loop. Os olhos do Calisto mudaram de cor, não faz tanto sentido, então tem algo a mais envolvido, porque para quem não sabe, o Calisto foi originalmente criado para ser um personagem de Enigma do Medo. Então por que quando o Selbit fez o Calisto aparecer em Isdol, ele tinha uma cor do olho diferente? Isso ninguém sabe o que aconteceu, o porquê isso, não sei, simplesmente eu não sei. O Loop é chamado de cabeçudo por um motivo bem simples. O Rui, um dos cachorros do Selbit, é chamado de cabeçudo pelo Selbit diversas vezes, então ele quis transparecer isso colocando a Mia para falar que o Loop é um cabeçudo. Juntos, tá? Vambora, cabeção. E por fim, uma curiosidade que o PlayRay colocou em seu Twitter foi o seguinte: o Selbit revelou uma porta ali no final com várias nomenclaturas, vários nomezinhos escritos em diversos lugares, mas todos eles sempre formam uma frase que está em latim, em Bordominatur, algo do tipo, que é: o selo está ameaçado. Que selo é esse? Qual a ameaça? Será que o Deus do Medo é a ameaça? Ou será que ao quebrar esse selo, a gente vê o Deus do Medo? Vamos descobrir em outra teoria ou em outra curiosidade. Eu vou ficando por aqui, eu acho que eu reuni muita coisa legal para falar para vocês. Com certeza tem mais coisa no trailer, na gameplay no caso, que eu deixei passar, mas bom,
vocês estão aqui para isso. Se vocês encontraram qualquer outra coisa legal, marca aí no vídeo, escreve aí a minutagem, o que apareceu, que eu posso dar uma olhada e depois fazer um outro vídeo para vocês. Eu vou muito falar sobre Enigma do Medo nos próximos dias, vamos ter aí nossa semana do Enigma do Medo. E, bom, eu fiquei bem animado com o que eu vi. Foi algo bem, digamos, simples, não foi algo muito grande, mas eu vou deixar para falar mais na minha análise sobre essa gameplay. Então é isso, pessoal. Aqui quem vai falando com vocês é o Lúcio, o seu narrador, e fui. Acho que eu falei errado no final, mas fui.